Noite de 7 de novembro, município de Rio Bonito do Iguaçu, Paraná. Uma impressionante supercélula, um tornado de categoria F3, atingiu o município com ventos estimados entre 180 a 250 km por hora. E olha que há indícios de trechos que tiveram velocidade superior a 250 km por hora. O fenômeno deixou ao menos 6 mortos e centenas de feridos. Grandes áreas urbanas ficaram totalmente destruídas. Para você ter uma ideia da força desse fenômeno, um tornado F3 causa um nível de destruição tão grande que é capaz de arrancar telhados, destruir casas inteiras, arremessar caminhões. Estruturas de alvenaria são gravemente danificadas e as árvores são arrancadas desde a sua raiz. No Brasil, eventos dessa intensidade são extremamente raros. A maioria dos tornados aqui não passa de F1. Por isso, o impacto em Rio Bonito do Iguaçu foi tão devastador que, segundo a Defesa Civil e o CIMEPAR, informaram que 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreu algum tipo de dano. Milhares de pessoas ficaram sem energia e centenas foram deslocados. A pergunta é: como é que você acha que o poder público vai agir em mais uma tragédia? Como vimos, o governo estadual decretou estado de calamidade pública e mobilizou o corpo de bombeiros e as equipes locais. E o governo federal também reconheceu a calamidade e anunciou o envio de equipes e ajuda humanitária. Alguns ministros e a Defesa Civil Nacional foram deslocados para a região. A história recente ela mostra que a parte longa do processo, a reconstrução, o reassentamento e a ajuda estruturante para as famílias costuma ser lenta e problemática. É só lembrar o que aconteceu no Rio Grande do Sul e como tem sido tão árdua a recuperação do estado, né? As enchentes no Rio Grande do Sul de 2024 e 2025 afetaram milhões de pessoas. As estimativas apontam que mais de 1 milhão até 2,4 milhões de pessoas foram atingidas em diferentes levantamentos, com centenas de mortos, dezenas de milhares de desalojados, impactos massivos na infraestrutura urbana e rodoviária. Mas por que essa recuperação ficou lenta no Rio Grande do Sul, né? Relatórios e especialistas destacaram alguns pontos: a falta de planejamento urbano resistente ao clima, ocupação irregular em áreas de risco e a necessidade de ações estruturais e investimento maior, né? E tudo isso atrasa a recuperação, né, e a reabilitação das populações afetadas. Esse recente furacão, ele deixa um rastro terrível de destruição, mas também uma pergunta que a gente vai precisar encarar, nós como país. Será que a gente está preparado para reagir de forma rápida e coordenada a desastres naturais como esse, que, por sinal, estão ficando cada vez mais intensos? Tá gostando do conteúdo? Então dá aquela força. Deixa o like aqui, comenta o que você pensa e compartilha com os amigos. Fazendo isso, você se torna um grande parceiro de nosso canal e ajuda ele a crescer. Combinado? Então vamos continuar. Da mesma forma que a gente viu no Rio Grande do Sul, essa reconstrução exige mais do que recursos financeiros, exige uma coordenação, exige agilidade, união, né? Segundo dados do próprio governo federal, o total que foi destinado ao Rio Grande do Sul para socorrer, né, aquele estado ultrapassou 81 bilhões e quase pode chegar a 100 bilhões, né, a cifra. Mas mesmo com essa cifra expressiva, a gente tem que entender que o processo é lento e não apenas por causa da burocracia. Tem que haver uma integração entre os 3 níveis de governo: federal, estadual e municipal. Os recursos existem aí, né? Mas é preciso haver esse planejamento, especialmente para saber como lidar com esses recursos e em termos de transparência, de execução eficiente, para que esse auxílio chegue realmente a quem precisa e no tempo certo. E no caso do Paraná, a resposta precisa ser imediata e colaborativa, né? A despeito de toda a disputa política que possa existir, né, entre governo do estado e governo federal, né, é hora de se unir para resolver o assunto da tragédia. O foco deve ser ver a cidade reconstruída e a vida dessas pessoas restauradas. E cada órgão tem o seu papel essencial, né? Tanto o governo federal com o aporte de recursos e a coordenação geral, e o governo estadual com a logística, o apoio técnico, os municípios se identificando quais são as necessidades mais urgentes. Além disso, a gente já tem visto, né, a sociedade civil trabalhar. Se tem alguém que está realmente se esforçando para ver as coisas acontecer, é a sociedade, o povo, o setor privado, as igrejas que metem a mão na massa ali para trabalhar mesmo, para se envolver
e transformam-se em solidariedade em ação concreta, né? Diferentemente de muitas vezes, né, dos órgãos públicos que costumam fazer tanta propaganda, mas às vezes dificultam tanto, não é verdade? Resta saber também se o governo federal vai ter caixa para isso, né? Porque a gente vê a situação se complicando, né? Para o governo federal, que tem um rombo no orçamento previsto para esse ano e até para o ano que vem a situação está complicadíssima para o governo federal, né? Que vai ter que cortar desses gastos que não são lá tão necessários. Por exemplo, o governo federal reservou cerca de 1 bilhão, né, do orçamento para a COP30. É um dinheiro considerável. Ao mesmo tempo, 4 bilhões só em publicidade para o governo nesse novo mandato do Lula. 4,1 bilhões de reais. É muito dinheiro. E sem falar nas viagens, né, nos custos acumulados com deslocamentos diárias do governo federal nesse mandato de Lula, que supera mais de 6 bilhões de reais. O governo vai ter que aprender a cortar na própria carne, né, para entender realmente quais são as suas prioridades. Na verdade, demais, o povo brasileiro é resiliente. Quando você olha as pessoas, você olha a cooperação, quando eles se unem por um propósito comum, a reconstrução vai acontecer, né? A gente tem essa esperança, né? E se você gostou desse vídeo, curte esse canal, né? Compartilha com os teus amigos, comenta aqui embaixo o que você pensa, né, sobre esse assunto. Oremos por Rio Bonito de Iguaçu, oremos pelo Paraná. Que Deus abençoe vocês.